Vejo esses dias muita gente com a grande excitação acerca da possibilidade, excitação no sentido neutro, quer dizer, excitação no sentido todo mundo falando do assunto, né? Acerca da possibilidade de um autogolpe, Bolsonaro dando um golpe em si mesmo para se tornar um ditador. E é interessante que de um lado tem essa visão do autogolpe, Bolsonaro com a força grande o suficiente para que ele se torne um ditador, dê um golpe, se torne um ditador. E de outro lado, Bolsonaro correndo o risco de sofrer impeachment, afastamento pelo Supremo, enfim, de ser deposto. Né? As duas coisas não são compatíveis. Para que se dê um golpe, o presidente tem que ser muito forte, tem que ter muito apoio. E para que ele seja deposto, ele tem que ser muito fraco e ter pouquíssimo apoio. Coincidentemente, a minha tese de doutorado foi sobre o governo João Goulart. Eu transformei a tese em livro, um livro editado pela editora da Universidade Federal Fluminense, já faz bastante tempo isso, e o título dela não é o governo Goulart, é um título mais amplo, Presidencialismo, Parlamentarismo e Crise Política no Brasil. E é interessante que aqui tem uma ilustração, a ilustração da capa, Palácio do Alvorada, representando a presidência da República, o prédio do Congresso Nacional, aqui a Câmara, o Senado, e aqui a estátua que fica na frente do Supremo Tribunal Federal, os três poderes, só que sobrepujados pelo poder militar, representado por um cap militar. Eu estudei esse período. O governo Goulart sofreu um golpe. Qual foi? A deposição do presidente que estava lá. Então você dá um golpe e tira o presidente. O que antecedeu aquele golpe? Para a gente pensar um pouco 2020, né? Saber um pouco de 64 para pensar 2020. Houve, na verdade, uma grande articulação, uma articulação que envolveu a sociedade, manifestações da classe média alta. Tem a foto famosa dessa manifestação na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, que fazia pouco tempo tinha deixado de ser capital, mas essas manifestações ocorreram em Belo Horizonte, ocorreram em São Paulo também. Então a marcha com a família pela liberdade, marcha com Deus e com a família pela liberdade, enfim, você procurando na internet acha as ilustrações, as fotos dessas marchas. Então ali uma aliança com a sociedade pedindo a deposição do presidente da República, uma aliança com governadores. A Guanabara era um estado, a cidade do Rio de Janeiro, governado por Carlos Lacerda, São Paulo governado por Adhemar de Barros, Minas Gerais governado por Magalhães Pinto. Todos três apoiaram a deposição de João Goulart. E os comandantes militares, um comandante militar em particular foi peça-chave no golpe, que era o comandante de São Paulo, o exército não mais numeroso, o mais numeroso ficava no Rio Grande do Sul, mas um exército crucial. O comandante, se eu não me engano, era segundo exército, era o general Amaury Cruel. Né? O general Amaury Cruel era muito próximo de João Goulart e muito amigo de João Goulart. E na negociação final, digamos assim, ele deu uma chance para João Goulart recuar. Goulart queria fazer as reformas de base e uma reforma em particular deixava muito ressabiado, tinha muita oposição da elite brasileira, que era a reforma agrária. Vale lembrar que o sistema tinha três partidos importantes na Câmara dos Deputados: o PTB, de João Goulart, de Getúlio Vargas, o PSD, que representava fortemente essas elites agrárias. O Brasil não tinha sofrido o processo de urbanização, não era uma sociedade urbana tal qual conhecemos hoje, e a UDN, que representava a classe média alta, a pequena classe média alta das capitais brasileiras. Né? E o governo era sempre uma aliança PSD-PTB. No momento em que João Goulart força fazer as reformas de base, em particular a reforma agrária, ele perde o apoio do PSD, e aí fica somente o PTB como a base de apoio. Então, isso foi uma aliança muito ampla, com crise econômica, inflação crescente, vários fatores. É como se fosse o impeachment sem ter sido votado. É uma deposição. O impeachment é uma votação de civis, de representantes eleitos do povo na Câmara dos Deputados. Não havia número suficiente para o impeachment. Então o que foi feito? Foi feito um golpe. Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, que eram dois potenciais candidatos na eleição de 1965, que não ocorreu, todos sabemos, eles acreditavam que o golpe era o seguinte: retira João Goulart
e restaura a democracia e se faz a eleição de 65. Por isso, Carlos Lacerda e Juscelino apoiaram o golpe. Só que todo mundo sabe, aí você pesquisa, vai ter... houve o golpe dentro do golpe, quer dizer, os militares que inicialmente deram o golpe talvez tivessem isso em mente, mas em seguida o regime fechou de vez. Por isso que é melhor evitar qualquer tipo de golpe. Mas eu quero chamar a atenção que em 64, né, isso tudo está aqui na minha tese de doutorado, né, eu fiz um baita resumo, evidentemente. Em 64 houve uma ampla aliança civil em primeiro lugar, só depois que os militares foram acionados. Então, a aliança social, repito, essas manifestações, uma aliança parlamentar, o PSD, que sempre se unira ao PTB e dera a governabilidade de todo esse período entre 46 e 64, rompeu com o PTB, uma aliança de representantes do povo, e aí o PSD se alinhou à UDN, uma aliança de executivos estaduais dos 3 principais governadores do país, Guanabara, São Paulo e Minas Gerais. E essa aliança bateu na porta dos militares e digo, olha, por favor, vamos tirar esse cara da presidência da República. Foi isso que aconteceu. É totalmente diferente do atual cenário. E em 1960, o mundo não estava tão interconectado como ele hoje está. Hoje, no caso de um golpe do Brasil, o Brasil sofreria retaliações impressionantes. Porque é o seguinte, você tem uma guerra comercial entre todos os países. Essa guerra pode ser mais ou menos explícita, mas ela está lá. Então, se um país faz uma coisa errada, aquilo serve de justificativa para dizer eu vou prejudicá-lo nessa guerra comercial. Errada do ponto de vista do senso comum dos líderes mundiais. Então, Europa democrática, América do Norte democrática, aí o Brasil vai e tem um golpe e não se torna democrático. Pronto, era a justificativa que eles queriam para dizer vamos retaliar o país. O país sofrerá boicotes, não vamos aceitar seus produtos, então o país se isolaria mais. Coisa que em 64 não era assim. Na década de 60 não era assim, o cenário é muito diferente nesse particular. Mas em outros particulares, primeiro, não tem manifestações de rua hoje pedindo golpe militar. Alguém pode mencionar? Tem. São 5 pessoas, no máximo 200 pessoas. São manifestações que não são como aquelas marchas com a família, pela propriedade, com Deus dos anos 60. Tá? Então, é algo que não existe hoje. Não existe apoio civil e parlamentar. No parlamento, esse conflito de Bolsonaro, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, não tem apoio do Centrão. O que o Centrão quer? O Centrão quer um presidente fraco, de tal maneira que ele possa retirar recursos do Poder Executivo, por meio da ocupação de cargos, da alocação de verbas orçamentárias discricionárias. Então, o Centrão vota qualquer coisa, qualquer proposição do governo em troca disso. Opa, mas espera aí. Com o Supremo não, aí é outra coisa. Por que com o Supremo não? Porque o poder do Centrão é parlamentar. Então, se Bolsonaro entra em conflito com o Supremo e Bolsonaro tenta dar um golpe e fecha o Congresso, o Centrão perde o poder. O Centrão vai perder o poder. Então, para que ele exerça o poder, é preciso ter democracia. Ele não entra neste apoio ao golpe. Ninguém hoje, no parlamento não tem ninguém. Sei lá, Carla Zambellis da vida, uma meia dúzia de deputados, no máximo. Então não tem esse apoio. Forças sociais, né? Alguém poderia pensar, não, parte do mercado financeiro não tem nenhum amor à democracia, só tem amor ao dinheiro. Sim, entendo o amor ao dinheiro, o mercado financeiro não deseja que o país seja retaliado no caso de um fechamento de regime, então ele não apoiaria. Alguém vai dizer, bom, e os ruralistas? Ora, os ruralistas não são um bloco só. Os ruralistas podem se unir, eventualmente, para a devastação da Amazônia. E olhe lá, porque eles sabem que isso, né, tem um efeito bumerangue no Brasil. Eles não estariam um bloco unido para derrubar o regime democrático, né, pensando também na retaliação internacional. Então, mesmo essas forças de classes sociais, elas não estariam unidas como estiveram lá em 64. João Goulart, em 64, o que tinha do lado dele? O PTB, somente, e um sindicalismo de setor público muito concentrado no Rio de Janeiro, na Guanabara.
Ah, isso está na minha tese de doutorado. Então, o apoio de João Goulart era mínimo, né? O apoio de Bolsonaro é mínimo. E aí temos uma coisa lógica, as pessoas esquecem uma coisa lógica. Se você tem uma crise no país, nós estamos com uma crise brava. Se você tem uma crise, o que você faz no caso? Você identifica o responsável pela crise. O responsável pela crise é Bolsonaro. Não está nem aí para a pandemia, não está cuidando, se não está cuidando bem da pandemia, isso vai ter impacto, já está tendo na economia. O que em caso de golpe você faz? Você tira o responsável pela crise. É senso comum. Né? Você tinha uma crise de 64, vamos dar um golpe, tira então o responsável pela crise, que é João Goulart. Então, como é que o responsável pela crise, justamente aquele que tem menos apoio porque é visto como responsável pela crise, o apoio popular dele vem caindo, e você diz, não, ele é responsável pela crise, agora é que nós queremos mais ele no poder. Não faz o menor sentido. Né? É justamente por ser o responsável pela crise é que ele não tem apoio para dar um golpe. É exatamente isso. Agora, talvez fosse possível construir um apoio para retirá-lo. Eu acho que está em andamento a construção desse apoio. Eu acho interessante, é um assunto interessante, é um assunto que tem a ver com pensar a política de uma maneira mais sistêmica, tal como eu apresentei nesse vídeo agora para você. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, assine o canal tem assinantes com vídeos exclusivos e comente os vídeos. Um grande abraço.